Então tá, a gente já está ao vivo no YouTube, estamos também ao vivo no Zoom, e hoje a gente vai discutir João 7, 8, 9 e 10, tá bom? Se tiverem dúvidas, é só fazer, o pessoal da internet também, se tiver dúvida, é só postar lá no chat e a gente tenta responder, tá? Ou abrir o microfone e já fazer a pergunta na hora. Então, só dando uma visãozinha geral, porque a gente ainda não tinha, até o momento, não tinha estudado propriamente João, a gente estudou só alguns capítulos. Então, a gente vai começar a ver os escritos de João, tá? E João, no testemunho dele, ele parece querer mostrar um Cristo em duas vias, tá? Um Cristo divino e demonstrar como a gente reage a essa verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é um ser divino. Então, é isso que ele quer mostrar quando ele escreve, tá bom? E aí a gente vai ver nos vários capítulos de João, ele mostrando Cristo como divino e as várias reações das pessoas a essa verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele tenta mostrar isso em vários capítulos, tá bom? E a gente pode se ver nesse processo de conversão. Onde é que a gente está? Como é que a gente está respondendo a essa verdade, tá? De que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, dá para a gente talvez se colocar em várias posições nos capítulos de João para avaliar a nossa resposta ao conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus. João, ele vai incluir somente 7 milagres nos escritos dele. Então, ele escolhe meio que a dedo quais são os milagres que ele vai apresentar, tá bom? Porque ele vai desdobrar esses milagres em significados mais profundos sobre a divindade do homem que realizava, que era Jesus Cristo. Então, ele não faz aquele compilado de milagres, ele escolhe para mostrar aspectos da divindade do Salvador, tá? A gente já discutiu também que em João a gente não tem parábola nenhuma, a gente não tem histórias de Jesus Cristo, tá bom? O grego do João não era muito bom, tá? Ele não escrevia tão bem em grego, era até meio que simples, era até meio simplório, tá? E aí João, ele vai enfatizar muito o eu sou. Vocês se lembram de onde já ouviram isso, eu sou? Onde? Ok, então, ele vai enfatizar muito, eu sou a água da vida, eu sou a luz. Mas por que isso? No Velho Testamento, quando? Isso. Tem. Lembra quando se chama Moisés como profeta, ele diz, tá bom, e eu vou dizer para Faraó que quem enviou. Aí Jesus Cristo diz, você vai dizer que quem enviou você foi eu sou. Por isso que João o tempo todo vai fazer referência a esse eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a luz do mundo. Ele vai ficar o tempo todo batendo na tecla do eu sou, tá bom? Vocês vão ver isso várias vezes nos capítulos. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, e por aí vai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tá bom? Nos versículos iniciais de João 7, então quem puder abrir aí João 7 para acompanhar, seja em meio digital, seja em papel, a gente ainda gosta de ficar com as escrituras, folheando, beleza? Tá? Nos versículos iniciais de João 7, a gente vai ver os familiares de Jesus Cristo, aqueles mesmos familiares que foram junto dele no templo, e ele perguntou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Lembra? A gente já discutiu essa passagem, tá? E aí os familiares dele, ó, no versículo 3, os próprios irmãos de Jesus Cristo, meio-irmãos, né? Porque eles só eram filhos por parte, talvez, de Maria, dividindo o gene com Jesus Cristo, ok? Eles estão instando Jesus Cristo para que ele não se mantivesse em segredo. Vê aí, ó, no versículo 3. Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Então, ele diz, ó, vai se mostrar para o mundo. Você não está dizendo aí que é Jesus Cristo, que é o Messias, que é o Filho de Deus? Imagine aquela rixa entre irmãos.
Ah, é o preferido da mamãe só porque é filho de Deus. Ok? Porque vejam no versículo 5, porque nem ainda seus irmãos criam nele. Então, nem os da própria casa de Jesus Cristo estavam acreditando em Jesus, que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, né? Imagina teu irmão que tu visse ali, sei lá, crescer contigo, mas tu é o Filho de Deus? Fala sério, hein? Fala sério, ok? E eles tinham essa dificuldade, tá bom? E aí, ó, Jesus ele não vai a essa festa que os irmãos estavam convidando para ele ir, tá bom? Que é chamada de festa de tabernáculos. Essa festa a gente vai precisar entender para entender João 7, tá? E um pouco do João 8. A gente às vezes acha as escrituras difíceis de entender porque a gente não entende o contexto em que elas estavam inseridas. Aí a gente lê hoje, acha diferente demais e, na verdade, vocês vão ver como elas se encaixam no meio que Jesus Cristo. Então, a festa era essa, a festa dos tabernáculos. A gente já deve ter ouvido falar dessa festa, ou talvez com outro nome, em vez de ser chamada de tabernáculo, festa das cabanas ou festa do Sucote. Não ouvi falar nenhum desses. Ok, acontece também e a gente vai explicar. Essa era uma festa que comemorava os 40 anos dele pelo deserto, do povo israelita pelo deserto, tá? E que eles tiveram que viver em cabanas. A gente usa o nome chique tabernáculo, mas é festa das cabanas, ok? Porque eles tinham que viver nessas cabanas, nesses 40 anos que eles passaram no deserto, tá? Essa festa acontecia ali no final de setembro, começo de outubro. Eles celebravam a colheita deles, celebravam as chuvas que tinham, tudo isso fazia parte, tá bom? E especificamente, tá? Eles viveram nessas tendas especificamente naquele tempo que Moisés estava no Monte Sinai recebendo os mandamentos de Deus. E aí eles estavam esperando Moisés descer, então a festa versava toda sobre isso, sobre esse período, tá bom? E aí um detalhe curioso, quando Joseph Smith recebe as placas que continham o livro de Mórmon do Anjo Moroni, era por volta da época da festa dos tabernáculos, ok? Talvez até uma alusão a receber a lei, Deus enviando para Moisés, naquele tempo, Deus enviando a Joseph Smith no nosso tempo, tá bom? Aí Jesus diz, não, eu não vou agora não, vai na frente, eu vou depois para essa festa. E ele vai só, aí ó, ele diz no versículo 10, ele vai depois, os irmãos já estavam lá e ele subiu também. Aí no versículo 10, não manifestamente, mas como em oculto. Ele foi na surdina, foi só no... Ok? Foi escondidinho, talvez se misturou ali no meio da multidão. Mas lá pelas tantas, ele vai para o templo, aí não se conteve, talvez, ou era o que ele queria fazer. Mas, ó, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Ele começou a ensinar o evangelho lá no templo. Imaginem que muita gente ia para o templo nessa época, tá? Era um centro cultural, religioso, político até, era o templo, tá? Então, muita gente estava lá. E aí a gente pode lembrar, tá? Que em João 1,14, o capítulo 1 de João é famoso por dizer, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Ele começa, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá bom? Mas se vocês abrirem lá em João, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que foi traduzido para habitar aí, em grego, significa fixar o tabernáculo, ter o tabernáculo, permanecer ou viver num tabernáculo ou tenda, ok? Então, literalmente, a gente podia ler a passagem, traduzindo do grego, e o verbo se fez carne e armou sua tenda entre nós. Então, talvez seja por isso
que João enfatiza, que era a festa das tendas, a festa das cabanas, e Jesus Cristo estava com sua cabana mortal morando no meio de todos nós, tá bom? Talvez ele queira ter feito esse paralelo. E uma das primeiras coisas que Cristo vai ensinar é sobre o Pai e a proximidade que ele tinha com o Pai, Deus, né? Parece que eles haviam perdido o entendimento, eles não estavam mais entendendo, isso se perdeu, que o Jeová do Velho Testamento era o Filho de Deus. E ele procura enfatizar isso no versículo 16 e 17, tá? E aí o versículo 17 de João 7, né? É famoso, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Como santos dos últimos dias, tem um estudioso da igreja, né? Kerry Muhlenstein, que ele diz: como santos dos últimos dias, somos cuidadosos em não resumir a divindade, a trindade, a um único Deus, mas às vezes supervalorizamos a individualidade de cada um. Às vezes a gente quer separar demais Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? Eles são separados, sim, mas o trabalho de salvação envolve os três. Então, o trabalho de salvação não é só Jesus Cristo, não é só o Espírito e Deus, envolve os três. É tanto que, na palestra, na minha época de missionário, o título da primeira palestra, que a gente chama hoje de plano de salvação, o título que vinha era o plano de nosso Pai Celestial. Como Deus está envolvido nesse trabalho de salvação. E muitas vezes a gente não se toca muito nisso, a gente não se dá tanta conta disso. A gente separa e deixa nas mãos de Cristo, o Espírito Santo, mas são os três que estão trabalhando. O Filho vai se sujeitar total e completamente à vontade do Pai. A gente discutiu isso aula passada, quando a gente disse que Cristo era o maior crianção que viveu na face da Terra, porque ele tinha todas as características de uma criança. E esse é o maior no reino dos céus, tá? E o poder de Cristo vinha por causa dessa perfeita obediência a Deus, que também está envolvido nesse trabalho. No versículo 15, eles dizem, mas de onde é que vem esse Jesus Cristo? Eles estavam reclamando porque Cristo não tinha frequentado nenhuma escola rabínica da época, tá? Então ele dizia, qual é a sua credencial para você estar ensinando? Eles ficavam maravilhados, ó. Tá? E alguns estudiosos estimam que, naquela época, 3 a 10% da população é que sabia ler. Então, um cara que soubesse ler tinha um status muito diferente do resto da população, que era quase 90% da população. Hoje é até um crime você não saber ler, mas naquela época era o comum, tá? Então eles estavam muito maravilhosos. Como é que Jesus Cristo sabe ler? Não frequentou nenhuma dessas escolas? Como é que ele sabe ensinar sobre as Escrituras, né? E aí no 17, que é o famoso, né? Quem pode ler o versículo 17? João 7, 17. Então, qual é a melhor forma de pôr os mandamentos à prova? De acordo com o versículo 17. Qual é a melhor prova de pôr um mandamento à prova? É cumprir o mandamento. Então, se eu quero testar o mandamento do dízimo, eu pago o dízimo. Se eu quero testar a palavra da sabedoria, eu cumpro com a palavra da sabedoria. Ok? É isso que Jesus Cristo está dizendo. Eles estavam reclamando, dizendo, o que está ensinando aí? Ele disse, só cumpre, para ver se não é a doutrina do Pai que me enviou, só cumpre. Tá? Brigham Young dizia o seguinte, mais testemunhos são recebidos quando as pessoas estão de pé do que quando estão ajoelhadas. Ou seja, você recebe mais testemunho na ação, fazendo as coisas, do que quando fica só ajoelhado pedindo para receber um testemunho. Tá? Então, testemunho é mais ação do que petição. Okay? É ir e fazer.
Tá? Eu quero saber se o livro de Mórmon é verdadeiro. Vou orar desde de manhã até a noite. Não, não faça isso. Leia desde de manhã até a noite. É muito melhor do que você ficar só orando, perguntando para receber algo. E isso é assim na nossa vida. Jesus Cristo já ensinou isso. Faz, aí você vai pôr a doutrina à prova. Tá bom? E aí tem um ditado em inglês, o Helder vai talvez se lembrar, que diz: God can't steer a parked car. Deus não pode manobrar, dirigir um carro estacionado. Ok? Então, se quer que Deus dirija a sua vida, tem que estar em movimento, tem que estar fazendo. E aí no versículo 18, né, Jesus Cristo diz, quem fala sobre si, busca a sua glória, mas eu não estou falando de mim, eu estou falando a doutrina do Pai, então eu quero que seja a glória do Pai, né? E nada na vida de Cristo foi buscando a sua própria glória. Tudo, tá, que ele fez foi para a glória do Pai e pelo amor que ele sentia por cada um de nós. Tá bom? Ele nunca fez nada para ficar se aparecendo como nós humanos às vezes gostamos de fazer, né? No versículo 19, o negócio começa a pegar fogo. Se já estava ruim, aí vai degringolando e ficando pior, ok? Porque olha o que Jesus Cristo fala. Quem pode, no versículo 19? Ele disse, vocês dizem que tem a lei de Moisés. Moisés não deu? Provavelmente todo mundo disse, deu. E por que vocês não cumprem? É isso que ele está dizendo. Né? Por que vocês não estão cumprindo a lei? Vocês não. Em vez de estar cumprindo a lei, estão procurando me matar. Tá bom? Então, Moisés tinha dado a lei. Eles estavam, naquele momento, celebrando uma parte da lei de Moisés. A festa dos tabernáculos estava instituída em lei. E queriam, ainda assim, matar Jesus Cristo. Tá? Justo ele que era o cumprimento da lei de Moisés, que eles estavam celebrando. Na festa dos tabernáculos, eles estavam esperando Moisés descer do monte nas cabanas com a lei. E o cumprimento da lei era Jesus Cristo. E eles queriam matar Jesus Cristo, tá? E aí, quando eles estavam celebrando a lei de Moisés, querendo matar Jesus Cristo, eles já estavam quebrando um mandamento que Moisés desceu do monte com ele. Qual era? É bem simples. Não matarás. Ponto. E eles queriam matar Jesus Cristo. Tá? Estavam quebrando a lei de Moisés, celebrando justamente o recebimento da lei por Moisés. Tá bom? No versículo 22 e 23, ele vai apontar as discrepâncias daquele povo em cumprir, em guardar a lei de Moisés. Porque vê aí, no 22 e 23, ele diz, Moisés deu a circuncisão para vocês. E no sábado, eles levavam a criancinha com 8 dias para fazer a circuncisão. E no sábado, se a criancinha cumpriu 8 dias no sábado, vocês circuncidam essa criancinha. Aí no 23, se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei um homem? Né? Se vocês causam dor em outra pessoa no sábado, cortando a carne dela para fazer a circuncisão, eu que trago cura no sábado, vocês estão me criticando? É assim que estão guardando a lei de Moisés? Né? Então, esse era o mote. O negócio só vai ficando pior. Porque vocês não estão guardando a lei. E aí Jesus Cristo vai só metendo o dedo na ferida. Tá bom? A gente aqui também vai ver um vislumbre de Jesus Cristo como Criador. Porque em João capítulo 1, parece que o capítulo 1 é o fio que João vai tecendo todo o seu testemunho, todo o seu evangelho. Tá bom? Porque no João capítulo 1, versículo 10 e 11, ele diz o seguinte, veio para o que era seu. Aí, entre parênteses, uma adição minha, né? Suas criaturas, obra de suas mãos. Ou seja, ele veio para o meio de suas criaturas, nós, né?
habitou, ou seja, armou a tenda no meio de suas criaturas, se fazendo carne também. E os seus, isso está lá em João 1, 10 e 11, e os seus, ou seja, as suas criaturas não o receberam. Tá? As criaturas das mãos do Criador não receberam o Criador. Tá? Se revoltaram contra o próprio Criador. E aqui também há uma referência, parece haver uma referência ao sétimo dia, que era chamado de sábado, quando a criação foi completa, totalizada, finalizada, tá bom? E aí vocês veem no versículo 23, ele diz, porque no sábado curei de todo, ou seja, totalmente, completamente um homem, tá? Então, Jesus Cristo estava oferecendo no dia de sábado, onde a terra foi completada, ele estava oferecendo plenitude para a gente, totalidade para a gente, tá? É o Criador falando para a criatura como ele tornaria tudo pleno, abundante nesse sábado, nesse dia de descanso, no sétimo dia do processo de criação. Em inglês é até mais evidente, porque em inglês a tradução é whole, que significa todo, total, mas também significa são. Tá? Então, esse jogo de palavras fica bem mais evidente em inglês. Tá? Então, reparem no paradoxo aqui que Cristo está apontando. Vocês causam dor no homem no sábado. Eu venho para curar os homens no sábado e agora vocês querem me matar. Né? Versículo 24. Quem pode ler? Isso. A gente sempre faz isso como ser humano, né? A gente já bate o olho, aí tem pessoa que diz, meu santo não bateu com dela. O que é isso? Né? A gente julga de acordo com a aparência. Desculpa. E não, como ele diz aí no 24, segundo a reta justiça. A reta justiça em grego, tá? Significa, a palavra original em grego significa usado para aquele cujo modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme a vontade de Deus. E quem, por esta razão, não necessita de retificação no coração ou na vida. Tá? Então, ele está dizendo, não julgue segundo a aparência, mas julgue segundo a retidão de Deus. Julgue conforme você, sendo uma pessoa inteiramente conforme a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo. Tá bom? No 28 e 29, do 7 ainda, ele mostra a relação aí que ele tem com o Pai. Ele diz, se você me conhece, você conhece o Pai. Eu estou chamando vocês para conhecer esse Pai que me enviou, tá? E que vocês estão relutando em conhecer. Vocês estão relutando em saber que ele é o Deus vivo e que eu sou o filho dele, tá bom? E aí, os discípulos já tinham chegado num ponto, lembram? A gente já viu que Pedro já tinha dito, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, tá? Mas o que significava esses apóstolos terem chegado nesse ponto? Ou às vezes a gente sobe nesse púlpito aqui, né, para dizer, eu sei que Cristo vive, que ele é o Filho de Deus, mas o que significa isso, tá? Parece que Pedro só teve a compreensão total depois da ressurreição de Jesus Cristo, quando ele estava escrevendo a carta dele, a epístola dele, em 1 Pedro 3,18, da missão que Jesus Cristo tinha. Né? Até então, ele não tinha compreendido totalmente o que era que o Filho de Deus tinha a fazer. Porque aí ele escreve que a missão de Cristo era para levar-nos a Deus. Esse talvez seja o resumo de toda a obra de Cristo aqui na Terra, para levar-nos a Deus, de volta ao nosso lar celestial. Foi isso que Cristo veio fazer aqui na Terra, tá? E eles não conseguiram reconhecer Cristo bem no meio deles ali.
tá? Muitos ainda estavam maravilhados, ó, no versículo 31. Olha a pergunta que eles fizeram. Quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Tipo, se esse cara não é o Messias, eu não sei mais, porque quem vai vir vai fazer mais sinais e maravilhas do que esse cara está fazendo, né? E a gente tem procurado outro Messias, ó, outro Cristo. Quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que esse tem feito, né? A gente tem procurado libertação, salvação, plenitude em outros Messias, em outros Cristos que estão nos impedindo de reconhecer o verdadeiro Cristo, né? Então, isso é aquela pergunta retórica, né? Que é desagradável e não precisa responder, ok? É só para a gente ruminar aí e pensar, será que o Messias para mim, ou Cristo para mim, eu tenho colocado minha confiança em outras coisas, eu tenho buscado salvação em outros Cristos, né? Nessa época, eles estavam substituindo o próprio Deus pela religião. Parece esquisito eu falar isso, né? Mas a religião ou as normas, os costumes deles estavam se tornando maiores do que o próprio Deus. A gente já viu isso, falando sobre as leis cerca, vocês devem se lembrar disso, tá? E será que a gente não tem feito isso, né, nos dias de hoje? A gente, às vezes, torna os nossos ritos e as nossas práticas mais importantes do que o nosso próprio relacionamento com Deus. E aí eu separei uma citação de D. Todd Christofferson, no discurso da Conferência Geral de outubro de 2015, chamado Qual a Razão da Igreja? E ele diz, primeiro, não nos empenhamos para nos converter à Igreja, mas a Jesus Cristo e seu Evangelho. Uma conversão que é facilitada pela Igreja, tá? O livro de Mórmon expressa essa verdade ainda melhor quando diz que as pessoas foram convertidas ao Senhor e uniram-se à Igreja de Cristo. Isso está lá em 3º Nef 28, 23. Então, ninguém está pedindo para se converter à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque isso vai acabar mal, né? Quando a gente leva a mensagem, a gente está pedindo para ser convertido a Cristo, e o processo que facilita essa conversão a Cristo é por meio da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ok? Em João 7:33, Cristo profetiza sobre a própria morte dele, que está iminente, ó. Ainda por um pouco de tempo estou convosco. Se essa festa era setembro, outubro, Jesus Cristo ia morrer na próxima Páscoa. Então, isso dava mais ou menos uns 6 meses aí para Jesus Cristo, aproximadamente 6 meses para Jesus Cristo. E aí, no versículo 34 até o 36, tá? É baseado nesse versículo, que ele diz que por pouco tempo eu estou com vocês, tá? E aí Jesus Cristo fala, para onde eu vou, vocês não podem ir. E que lugar ia ser esse, tá? Então, Jesus Cristo é que torna possível chegarmos onde Ele está, com o seu sacrifício. Lembram quando Jesus Cristo morreu na cruz? Uma série de eventos aconteceu. E teve um que aconteceu lá dentro do templo. Qual foi esse? Alguém lembra? O véu do templo foi rasgado e diz de cima a baixo, ou seja, ninguém entrava naquele lugar santíssimo onde estava a Arca da Aliança. Depois da morte de Cristo, quando ele rasga o véu, todos podem agora chegar no lugar onde ele está, de volta à presença de nosso Pai Celestial. Ok? Por isso que ele dizia, aonde eu vou, vocês não podem ir, agora não podem ir, mas por meio do meu sacrifício, vocês conseguirão adentrar no reino celestial, que é para onde eu vou, junto com o Pai. La parte, todo profeta,
Só o sumo sacerdote, isso, entrava uma vez por ano na cerimônia do Yom Kippur, que era o dia da expiação. Isso. Uhum. Ele intercedendo pelo povo, né? Essa festa que a gente está no meio agora, discutindo Jesus Cristo e essa relação com os fariseus, a festa dos tabernáculos era logo depois do Yom Kippur, dia da expiação, tá bom? Acontecia alguns meses ali depois do Yom Kippur. Então, era a época que todo mundo, vamos dizer, já estava perdoado dos pecados, e aí vinha essa festa dos tabernáculos. Tá? Sim. Quando a gente fala aqui, lendo agora as Escrituras, quando eu digo para vocês, né, que a gente precisa contextualizar as Escrituras, eles não eram ignorantes como a gente é hoje, dos costumes. Eles sabiam, eles estavam celebrando, sabiam o significado da celebração. Então, muita coisa eles captaram que Jesus Cristo estava falando. É porque não quiseram mesmo ouvir. Como hoje a gente capta muita coisa, mas a gente faz que não ouve, né? Só ouve o que é agradável para a gente. Aí a gente, opa, isso você falou, né? Mas o que não é agradável, a gente não é. Então, muita coisa eles conseguiram compreender. Outras não, concordo. Mas muita coisa eles conseguiam associar. Tá bom? Então, a gente vai precisar entender bem, porque aí, ó, parece que... Vamos ver o versículo 37. Quem pode ler o 37? Isso é importante. Quem pode ler? Eu acho engraçado ou triste, eu não sei o que eu acho, porque, ó, ele pôs-se de pé e clamou. O que é clamar? Gritar, talvez. Eu acho que a turma diz, quem é esse louco aí que no meio da festa o bicho está de pé e gritando? Se alguém fizesse isso numa sacramental nossa, ia dizer, opa, bicho, peraí, não tomou o remédio hoje, né? Eu acho que era isso que a galera começava a pensar de Jesus Cristo, mas, ok? E aí leu 38, porque parece que não tem nada a ver, ó. O bicho está no meio de uma festa, aí ó, o que ele grita? Ok. E aí o 38. O cara levanta e grita isso, o que tem a ver com o momento? Então a gente precisa entender, tá bom? Essa cerimônia que a gente vai falar, tá bom? Que era uma cerimônia que eles derramavam água no altar. Talvez tenha sido introduzida antes do êxodo babilônico. Não estava na lei, mas começou a ser introduzida antes daquele cativeiro que eles foram levados para a Babilônia, tá? E uma dessas, tá? Era a retirada da água do tanque de Siloé. E esse tanque vai ser importante daqui a pouquinho, porque o nome do tanque significa um enviado. A gente vai debater em João 9, quando ele vai curar um cego, ele manda o cego ir para esse tanque de Siloé. Tá? E aí a gente vai debater por quê. Na verdade, Cristo aqui podia ter curado sem mandar o cara se lavar lá em Siloé. Concordam comigo? Ele já tinha feito isso antes. Tá? Mas aí é interessante que Jesus Cristo, quando manda ele para Siloé, ó, não faz sentido porque Siloé a gente só acha que é um nome crente, não é isso? É isso que a gente pensa. Mas Siloé significa enviado. Por quê? Era uma piscina, tá? Que recebia água continuamente, enviada, tá? Da sua fonte, que era bem mais alta. A gente vai falar sobre isso quando falar do cego. Então, essa fontezinha de uma água que não era parada era chamada de água viva, ok? Porque ela não estava parada. Então, era chamada de água viva, tá? E era enviada. Então, quando ele manda o cego se lavar lá, ele diz, ó, vai lá para o enviado. E quem é o enviado? Jesus Cristo. Quer ser curado? Vai para o enviado, tá? Então, é como se eu
traduzindo mesmo Siloé, em vez de chamar de Siloé, eu disse, vá para o enviado. Ok? Então, é isso que o cego, opa, deve ter percebido, mas isso é para daqui a pouco, tá bom? Então, eles tiravam a água do tanque de Siloé. E como acontecia? O sumo sacerdote, com uma vasilha de ouro, tirava a água do tanque, e essa água era chamada de água viva, tá? Era mais ou menos 1 litro de água que ele tirava. E adivinha como era o nome dessa água que eles chamavam? Ok. Em hebraico, como... Opa! Ok, era Yeshua. Ou seja, Jesus, o Jeová. Ok? Era Jeová o nome dessa água que eles davam quando ele tirava. O assistente do sumo sacerdote carregava uma vasilha de prata contendo vinho. Um flautista liderava a procissão. E sabe como era o nome do flautista? Era chamado, mas quase, era chamado de o trespassado. Em inglês seria the pierced one, o que foi perfurado, tá? A flauta representava quem? O Messias, que foi perfurado. Então, o flautista perfurava o Messias. E eles seguiam, essa procissão seguia, tá bom? Um grupo de sacerdotes com ramo de salgueiro, e aí, ó que interessante, o ramo, quando eles andavam com esse ramo e o barulho do vento, tá? Agitado no vento, simbolizava o Espírito Santo. Por quê? A palavra em hebraico para espírito e vento é igual. É a mesma palavra. Então, quando eles estavam nessa procissão com os ramos de salgueiro e o vento passava e talvez fizesse aquele barulho, seria vento, o Espírito. E era símbolo do Espírito entrando em Jerusalém. Tá bom? Eles circulavam o altar 7 vezes. Outro grupo de sacerdotes colocavam os sacrifícios sobre o fogo do altar. O sumo sacerdote e seu assistente subiam ao altar, e o povo começava a cantar Isaías 12:3. Não sabemos a melodia, ok? Mas era Isaías 12:3. Santos que... canta aí para nós. O sumo sacerdote toma sua vasilha de ouro e derrama seu conteúdo em um dos cantos do altar onde estavam os chifres. Vocês lembram? Os chifres, a simbologia de poder para salvar, tá? De força. Em uma vasilha de prata. Isso talvez seja símbolo da condescendência de Deus, que deixou um trono divino, a vasilha de ouro, para habitar entre nós como carne, a vasilha de prata. E essa vasilha de prata, tá? Ela tinha uns furinhos e tinha outra vasilha de prata que também tinha os furinhos que o assistente jogava o vinho, tá? E aí eram derramados sobre o altar. Isso escorria sobre o altar. Enquanto os sacerdotes com os ramos de salgueiro colocavam esses ramos de salgueiro encostados no altar, fazendo uma sucá, uma cabana em cima do altar, tá bom? Então, eles colocavam os salgueiros de pé nas laterais do altar, fazendo tipo um dossel matrimonial. Já viram em filmes aqueles casamentos hebraicos que eles ficam, tem um pauzinho aqui, outro aqui, um quadrilátero assim, tem uma tendinha estendida em cima e os noivos. Então, era mais ou menos esse o simbolismo, tá bom? Que é o símbolo mortal do corpo de Cristo feito em matéria orgânica. Então, os animais sacrificados em cima do altar, no fogo, formando um só corpo depois com a fumaça, ou seja, era a habitação de Deus. Tá? Era esse o simbolismo. Tá bom? Essa cerimônia, ela apontava para o dia em que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, que está lá profetizado em Joel 2. No 7º dia, os sacerdotes não circundavam o altar, não eram os sacerdotes, mas o povo que gritava Hoshana Rabá, que significa salva agora, ou Hosana, como a gente fala hoje. Tá? Salva agora. Era o povo que circundava o altar, tá bom? Então, quando ele diz aí, era o último dia, no versículo 37, o grande dia da festa, alguns estudiosos vão dizer que era o 7º dia do festival,
o festival durava 7 dias, então era o último dia. Outros vão dizer que não era o 7º, mas era o 8º dia. Eles acrescentaram mais um dia, tá? Esse dia não fazia parte do festival, mas era uma santa convocação, tá? E eles não recolhiam as águas do tanque de Siloé. Então, talvez seja esse 8º dia, tá bom? Embora eles oferecessem as ofertas, mas não tinha essa cerimônia de pegar a água e o vinho e derramar sobre o altar. Alguns estudiosos até dizem que esse 8º dia era mais importante ainda para os judeus do que o 7º, porque era um dia que só os judeus participavam. Os outros dias, todos poderiam participar. Então, eles consideravam um negócio mais deles, um negócio mais nosso, só nosso. Tá bom? Se foi no 7º dia que o Salvador falou isso, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Foi na hora em que a água foi derramada sobre o altar. E aí faz sentido. Concordam comigo? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tá? Quem crê em mim, rios de água viva manarão do seu ventre. Se foi no 8º dia, talvez as palavras tenham sido oferecidas por Cristo na hora que eles cantavam os Salmos 113 a 118. Tá? No momento em que os outros 7 dias a água era retirada. Então, também faz sentido, porque aí não tinha água sendo retirada nesse dia. Então, se não tinha água, ele diz, não tem problema que não retiraram água hoje. Se alguém tem sede, venha a mim. Tá bom? Então, a gente não sabe ao certo, mas agora faz mais sentido ele ter levantado e gritado, feito um louco, sobre água. Ok? João 7,38 é uma referência a Salmos, quem quiser anotar aí, 78,15. Ok? Em Salmos 78,15 vai dizer que ele faz fluir água dos grandes abismos. Então, Jesus Cristo fez fluir água dos grandes abismos da sua alma. É tanto que João 19,34 vai falar de quando ele foi perfurado pelo centurião, que saiu água, né, do seu ventre. Ok? E também nas palavras de João, foi João que escreveu o Apocalipse, ou Revelação, tá? Ele vai falar dessa água que flui do templo e dando vida à árvore da vida e a tudo que está ao redor. Corre para o Mar Morto e tudo. Tá bom? Dúvidas? Todas, né? Até agora? Que bom. Tá? E a gente pode ver a profundidade do que Cristo estava ensinando, tá? Mas a gente vê que o povo não estava nem aí para essas coisas que ele estava ensinando, porque vocês vão ver aí, ó. E a gente também, a gente às vezes fica se atendo a detalhes tão bobos e menores. Vejam aí no versículo 41 e 43, ó. Porque ele estava dizendo, eu sou a água viva, venham, vai fluir a água do seu ventre para a vida eterna. Aí a galera está dizendo, no 41, ó, mas esse cara não é da Galileia? Né? Eles falando de coisas bem profundas, mas esse cara não é meu vizinho ali da Galileia, que eu vi o cara nascer dia desse? No 41, no 43 também, ó. Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Não, mas tem que vir de Belém, o Salvador, não é da Galileia, não sei o que está no versículo 42. E aí começou a treta no meio do povo, o povo se dividir. João, ele vai o tempo todo frisar essa dissensão, essa divisão, até mesmo entre os fariseus. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Nessa parte, Jesus também vai ecoar Ezequiel 47, que diz, tá? Na visão de Ezequiel, que um rio sairia do templo de Jerusalém. Ele sairia pequenininho e ele ia aumentar cada vez mais até se tornar um rio bem grande que ia vivificar novamente o Mar Morto. Ou seja, o que estava morto ia reviver. Também tem um simbolismo nisso. Tá bom? E essa pode ser a acepção da palavra água aí, usada por Cristo. Né? Água saindo do templo. O que a gente faz no templo? A gente faz convênios. Então, convênios é essa relação que a gente tem com Deus, essa relação que a gente tem com o próprio Cristo.
E é isso que nos dá vida, tá bom? Esse relacionamento íntimo com o Salvador, tá? Quando ele é revelado para a gente, como foi para Pedro, se dá por meio do Espírito Santo. É por isso que talvez no versículo 39, ele menciona aí, e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Ok? Então, é por isso que ele faz essa alusão ao Espírito. É o Espírito que torna essa conversão a Deus e não a igreja nenhuma duradoura. Tá bom? E aí a gente viu. Lembra dos ramos de salgueiro, quando o vento passava, a palavra hebraico para vento e espírito eram iguais? É isso que ele estava falando, do Espírito Santo sendo derramado sobre toda a terra. Tá bom? Os líderes dos fariseus chegaram até a enviar guardas para prender Jesus Cristo. E aí, ó, é engraçado. Eles perguntam no 45, e cadê o cara? Por que não trouxesse? O cara, eu não mandei lá prender. Aí no 46, ó, o que eles responderam? Quem pode ler? Eu acho que eles só... Não, mas ele falava tão legal, rapaz. Ele nem teve coragem de prender, né? Não, a gente nem pensou. Talvez a gente sentou lá para ouvir o cara falar e nem... né? E aí eles se irritaram. Ah, vocês foram enganados também, está aí no versículo 47, né? Aí eles perguntam, creu nele, porventura, alguns dos chefes ou dos fariseus? Ou seja, alguém da liderança aqui, né? Que cumpre a lei de Moisés, acreditou nele? Ou seja, o parâmetro para eles era a lei de Moisés e os fariseus. Então, se algum fariseu fizesse, opa, era uma coisa boa. Ele disse, creu nele algum de nós? Como se eles fossem parâmetro para alguma coisa, né? E aí, ó, como eles se referiram. No 49, mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Ok? Ou seja, mas esse povo aí que não sabe da lei, eles são malditos. A gente é que conhece da lei, né? E a gente não age assim às vezes, né? Mas eu é que conheço a verdade. Eu é que estou na igreja verdadeira. Esse povo aí é maldito, vai para o inferno, né? Às vezes assim que a gente é tentado a agir. E aí no 51, Nicodemos, lembram daquele Nicodemos que em João 3 foi de noite para Jesus Cristo perguntar o que o homem tem que fazer para ver o reino dos céus? É ele que levanta uma voz aí dizendo, sim, você está dizendo que o povo é maldito porque não conhece a lei. Mas na lei, ó, no 51, nossa lei não diz que a gente tem que primeiro ouvir um homem para ter conhecimento do que ele faz para poder condenar esse homem? Então foi uma alfinetada, talvez, aí de Nicodemos, em defesa de Jesus Cristo, dizendo, vocês estão chamando o povo de maldito que não conhece a lei, mas vocês conhecem a lei e querem condenar o homem sem nem ter pego o depoimento dele, ouvido o que ele tem para falar, né? E aí, o que Jesus Cristo estava ensinando nesse capítulo 7 aí, é que ele próprio era o cumprimento da festa dos tabernáculos que eles estavam celebrando. E eles não puderam perceber isso, ou não quiseram, talvez seja o termo mais correto, tá bom? E João, ele vai enfatizar várias experiências com mulheres. É no Evangelho de João que a gente vai ver mais contato de Cristo com as mulheres. Alguém lembra do exemplo? Ok. Marta e Maria, que a gente discutiu aula passada, né? A mulher do poço, de Samaria. Alguém tem... Alguém lembra algum exemplo de Jesus Cristo interagindo com as mulheres? Aí falaram, Maria e Marta. As 10 virgens foi uma parábola, né? Mas contato mesmo com as mulheres. A mulher do poço, aí citaram Marta e Maria. A gente vai ver isso, a gente vai ver agora a mulher adúltera que é trazida para ele, tá bom? E aí, ó, antes de terminar, veja, no 53, cada um foi para sua casa. E aí, olha como começa João 8:1. Em vez de ir para casa descansar, o que Jesus Cristo foi fazer?
foi lá para o Monte das Oliveiras. Ele sabia que o tempo dele estava curto, talvez ele estivesse até se preparando para a batalha que ele ia travar dali a 6 meses naquele mesmo monte, no Monte das Oliveiras, por causa de nossos pecados. Quem? Jesus Cristo sabia de tudo o que ia acontecer com ele. Sabia. Provavelmente. Sabia exatamente quem, sabia. O bicho era esperto. Ele já sabia o que aguardava. Talvez quando chegou o momento, eles, opa, o negócio é firme, mas ele sabia, ok? E aí, ó, em vez de ir para casa ainda descansar, o que ele foi fazer no versículo 2? Isso, mas quando? Ele podia ter voltado 11 da manhã. Ok, pela manhã cedo, ele já voltou para o templo, né? Veio procurar mais confusão. Se preparou Se preparou isso. Agora vamos lá, segundo round, né? Beleza? E aí, vieram com uma mulher que foi pega em adultério. Então, a gente não deve encarar isso, mas eles estavam questionando a Jesus Cristo, a gente não pode ter dúvida, as questões são ótimas, e eu sempre incentivei vocês a terem dúvidas, não foi isso? Qualquer aluno meu aqui sabe que dúvidas são excelentes, são as dúvidas que movem a gente. Mas aqui não era dúvida porque eles queriam satisfazer realmente um questionamento íntimo, não. Eles queriam pegar Jesus Cristo, né? Aí é notório no versículo 6, ó, tentando para que tivessem de que o acusar. Então, eles não estavam querendo verdade nenhuma, eles estavam querendo treta. Era isso que eles queriam, tá bom? E olha como é interessante, porque eles só trazem a mulher. De acordo com a lei de Moisés, se ela fosse pega em adultério, ele diz aí, ó, no versículo 4, essa mulher foi apanhada no próprio ato. Ou seja, então, deram um flagrante na mulher. A lei de Moisés dizia que teria que se trazer o homem também. Então, era a mulher e o homem, tá? Para serem julgados, ok? E se alguém tivesse que apedrejar, se começava pelas testemunhas do ato, ok? Mas aí só trouxeram a mulher. Já começou errado aí a lei que eles estavam dizendo que seguiam. Concordam comigo? Já começou errado, tá bom? E aí vamos reparar como Jesus lida com a situação, tá? O que ele fez? Eles disseram, na lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E você, o que fala? Boa, né? Versículo 6, como é que Jesus Cristo reagiu? O que ele fazia? Tô nem aí. Como se eles nem tivessem lá, ele se inclinou e começou a escrever, né? E aí, ó, quem quer confusão, né, vai arrumar confusão. Ó no versículo 7. Eles estavam insistindo, o mal é insistente. Jesus Cristo nem deu bola, começou a escrever. E aí o mal é insistente e continuava a perguntar. Ok? E aí, ó, é interessante que na escritura aí diz, endireitou-se, tá? E a palavra em grego significa levantar ou erguer o próprio corpo, erguer a própria alma, tá? Ser elevado ou exaltado. Talvez seja isso que a gente precise fazer em situações difíceis, em situações tensas que a vida nos coloca. Sempre tem, né, uma situação que a gente talvez tenha dificuldade, né? Então, a gente precisa, talvez, endireitar-se, elevar-se, elevar a nossa alma, tá bom? Ser almas mais elevadas. É talvez por isso que a liderança na Conferência Geral tenha falado tanto em ser pacificador, né? Talvez tenha sido isso que eles estejam pedindo o tempo todo para a gente. Vamos ser pacificador, tá? Dúvidas? Tranquilo?
De forma alguma, Jesus Cristo negou a lei. Tá? Estava lá escrevendo, quietinho, ele disse, ok, então pode apedrejar, vá. Não é isso que diz a lei está aí por mais de 800 anos, vai em frente. Né? Ele não negou a lei, ele disse, mas começa apedrejando aquele que nunca quebrou a lei mencionada por vocês. Beleza, sou a favor, apedreja mesmo. Né? Mas pode atirar a primeira pedra aquele que nunca quebrou essa lei de Moisés que vocês estão defendendo. Né? E aí, depois de Jesus Cristo ter falado isso, ó, quem foi que acusou eles próprios? Eles estavam acusando a mulher. E quem acusou a eles próprios? Está no versículo 9. Acusados pela própria consciência, pela consciência deles. Eles começaram a sair. Foram largando as pedras e deixando. Ainda bem que eles ainda tinham consciência para doer, né? Diferente dos irmãos de Nefe, que em 1 Nefe 17:45 diz que eles haviam perdido a sensibilidade. Esses ainda tinham um restinho de consciência. Disseram, vamos para casa, né? Vamos fazer o almoço, melhor do que a gente... Né? E aí, o que Jesus estava escrevendo na Terra? Eu mandei um artigão para vocês. Né? E eu vou, talvez, lançar algumas ideias do que poderia ser. Tá? São especulações, claro, mas alguns estudiosos dizem que o conteúdo não importava, é por isso que João não registrou. Então, para que debater? Tá? Paul Foster observa que o termo grego raramente se refere a uma escrita alfabética e está mais para desenhar, especialmente fora do contexto da Septuaginta, que é a Bíblia em grego. Então, talvez Jesus Cristo está só... Sabe quando você atende uma ligação e tem uma caneta e um papel? Ok, pode ser. Ele estava só doodling, que a gente chama, né, em inglês, só, né? Ok, pode ser. Tem outro pesquisador chamado Skondorf, ele observa que João pode estar sinalizando para Êxodo 31:18. Êxodo 31:18 diz, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, talvez ele tivesse aí falando que Moisés recebeu a lei escrita em tábuas de pedra. E agora, quem deu a lei para Moisés estava escrevendo na pedra do templo, no chão do templo, na poeira. Lembrar que o templo, nessa época, estava em construção. Então, talvez fosse um gigantesco canteiro de obra. Em cima da pedra devia ter aquela poeira e Jesus Cristo estava escrevendo leis em cima da pedra do templo. Ok? Pode ser. Tá? E aí, com isso, João quer mostrar que Jesus Cristo era igual ou maior que Moisés. Tá? James Sanders propõe que Jesus escrevia o Decálogo, os 10 mandamentos. E aí ele escreve os 5 primeiro, ele fala, ok, apedreja, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí ele volta a escrever os outros 5. Se a gente dividir, os primeiros 5 falam sobre amar a Deus e os outros 5 falam sobre amar ao próximo. Okay? Pode ser. Ok? Scott ainda sugere uma conexão com Daniel 5, e a gente estudou isso, é uma passagem estranha, onde um dedo escreveu na parede o julgamento do rei, e o rei cai morto naquela mesma noite. Pode ser que Cristo estivesse escrevendo o julgamento daqueles fariseus? Não sei, isso está realmente em Daniel que eu citei. Não sei se no livro de Mórmon tem alguma referência. A gente pode procurar depois. Tá? Mas sim, foi na parede do templo que esse dedo de Deus escreveu e a gente pode pesquisar lá, tá bom? Outros ainda advogam pela possibilidade dele estar escrevendo o nome dos fariseus e possivelmente seus pecados.
Se vocês cruzarem com Jeremias 17:13, diz: os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque deixam o Senhor, a fonte das águas vivas. Meio que faz sentido, ele falou de água viva, pode ser, tá? E aí eu pensando, eu mesmo, né? Então é responsabilidade minha, se Jesus, naquela hora, estava escrevendo os pecados daquela mulher na areia. Porque qualquer coisa escrita na areia, o que acontece com ela? Some rapidinho. Então, talvez Jesus Cristo até estivesse escrevendo os pecados daquela mulher na areia, porque eles iam ser apagados. E a gente vê o seguinte, no versículo, né, 10 e 11, né, ele diz, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Ou seja, talvez até Jesus Cristo tenha apagado quando perguntou isso para ela, cadê teus acusadores? Aí ele só passou o pezão lá e disse, tá bom, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais, né? E aí eu separei uma citação de Adam Miller que diz, o pecado usa a lei de Deus para nos perguntar o que merecemos, ou seja, o que vai acontecer conosco, qual é a nossa punição. É isso que o pecado usa a lei de Deus. A graça, a misericórdia, né? Usa a lei de Deus para nos perguntar o que precisamos, o que a gente precisa para conseguir cumprir a lei, né? Ele não condenou a mulher, mas ele disse, vá e não peques mais. Isso é o que ela precisava fazer para obter salvação. Ok? Depois do arrependimento, perseverar naquele caminho. Tá? Então, a lei existe para nos mostrar o que precisamos fazer e não para nos condenar. A lei é importante para que a gente saiba o que é necessário para nos tornarmos bons, não para nos condenar. Tá? E aí os acusadores, quando ele pergunta no versículo 10, onde estão aqueles teus acusadores? Em grego é catégoros, que é o nome dado ao diabo pelos rabinos. Então, a crítica, a acusação é coisa do diabo. Não vamos acusar ninguém, não vamos criticar ninguém, porque isso não é do Senhor. Tá? Isso é coisa do diabo. E a correção não veio quando estava todo mundo. Veja aí no versículo 10. E não vendo ninguém mais do que a mulher, ou seja, estava só ele e ela ali naquele momento. Tá? E aí, bem perto desse local, onde Jesus perdoava aquela mulher, Salomão fez a oração dedicatória do templo em 1 Reis 8:39. E ele diz, ouve tu, então, nos céus, lugar da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Esse foi um pedido de Salomão na dedicação daquele templo que estava sendo reconstruído. Tá? Que interessante. E naquele mesmo local, Jesus perdoa e dá de acordo com o que está no coração de cada um, do que estava no coração daquela mulher. E se vocês verificarem a nota de rodapé C desse versículo 11, a tradução de Joseph Smith diz que desde aquele momento ela louvou, acreditou no Senhor e seguiu a ele. Ok? Então, a mudança vem mais pela misericórdia e compaixão do que pelas críticas. Ela mudou pela atitude de Cristo e não pela atitude dos fariseus que estavam, tá, criticando. Ok? Acá não tem muita, mudando para uma 10, versículo 2. Sua mulher, o filho de Chintona, que era filho de Ismael, que era descendente de Aminadí. E foi esse mesmo Aminadí que interpretou a escritura que se achava na parede do templo, que foi escrita pelo dedo de Deus. Ok. Muito bom. Muito bom. Legal. Muito bom. Talvez, então, seja essa referência ao que foi escrito
Muito bom. Parabéns, show. Obrigado. Então, para entender agora João 8, o versículo 12, quando ele agora vai falar de luz, o cara fala de água, grita como um louco falando de água, e agora vai falar de luz, por quê? A gente ainda precisa compreender essa festa das cabanas, tá bom? Em todos os 7 dias de festa, sacrifícios eram oferecidos, e normalmente, ao se concluir o holocausto da tarde, provavelmente perto do pôr do sol, os portões do templo eram fechados. No entanto, no primeiro dia da festa, tá? Os portões continuavam abertos para que todos pudessem participar do ritual final do dia, que era a cerimônia das luzes. No pátio do templo, se colocava 4 candelabros enormes cada um, com 4 taças no topo e 4 escadas para cada um. Cada candelabro possuía aproximadamente 26 metros e 70 centímetros de altura, ou seja, quase 30 metros de altura, tá? Os pavios eram feitos dos calções e dos cintos gastos dos sacerdotes. Então, eles enrolavam para fazer o pavio dessas taças do candelabro, tá? E era dito que não havia pátio em Jerusalém que não ficasse claro com a luz destes candelabros. A gente não sabe se esses candelabros eram acesos toda noite ou, como nas Olimpíadas, eles eram acesos no primeiro dia e passavam o período todo do festival aceso, tá bom? O fato é que Jesus Cristo agora no 12 aí vai dizer, eu sou a luz do mundo. Então fazia sentido para aquela turma que estava lá na festa das cabanas, tá bom? Quem me segue não andará em trevas, eu estou no 12 de João 8, mas terá a luz da vida. Então a luz de Cristo ela faz com que a gente veja a nossa própria natureza pecaminosa e a gente possa receber a luz da vida, tá bom? Vejam como as luzes iluminaram diferentemente a mulher adúltera e os fariseus. Para a mulher adúltera foi a luz da vida. Para os fariseus, eles se sentiram acusados pela própria consciência e tiveram que deixar o local, tá bom? A gente ainda pode traçar uma relação ao que aconteceu lá com o povo no Êxodo. De dia, Jesus Cristo era uma nuvem, que era vapor de água. E, à noite, ele era uma coluna de fogo, ou seja, luz. Então, talvez, pode ser que eu esteja forçando a barra, mas talvez tenha um símbolo nisso, a água e a luz, nuvem e o fogo que guiava o povo. Tá bom? E aí ele vem dizendo que não veio para julgar o mundo. Ó. No versículo 15, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se a gente cruzar com João 12, 47, ele diz, eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O nosso julgamento é falho. A gente julga sempre de acordo com a carne. O nosso julgamento quase nunca é para salvar alguém, é sempre para, né? Concordam comigo? Ou é só eu que faço esse tipo de julgamento? Não, né? Quase sempre é depreciativo, e o de Jesus Cristo, não. Tá? No 16 e 17, quando ele julga, ele diz que julga de acordo com o que o Pai deu a ele para julgar, com os parâmetros que o Pai estabeleceu. E são 2 testemunhas desse julgamento, né? Ele e o Pai. E ainda 2 testemunhas de que ele é o Messias, no 18. Eu sou o que testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Ou seja, são 2 testemunhas que, de acordo com a lei de Moisés, para você aceitar o testemunho de alguém, tinha que vir pela boca de 2 testemunhas, pelo menos. A gente cita isso, né? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade será estabelecida. Tá bom? Aí no versículo 19, 27, 28, 29, ele vai continuar prestando testemunho do Pai. No 20, ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. A hora dele só ia chegar em 6 meses
depois, como a gente já viu. Aí no 21 e no 24, lembra que eu iniciei dizendo que ele sempre está falando eu sou, né? E aí a gente vai ver em João 8, no versículo 24, ó. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Isso é o que ele fala em Êxodo 3,14, quando Moisés pergunta, e quem me envia? Eu sou. Então ele diz, você tem que acreditar que eu sou, que Jeová, ok? Que é Hayá, ok? Então, os judeus reconheciam exatamente essa construção. É por isso que a tensão só vai aumentar, porque ele está usando a mesma construção que é o nome que Deus se apresenta para Moisés. Então, a galera já estava, opa, ele está se dizendo que é Deus. Ok? No 22, eles ainda perguntam, porventura há de matar-se a si mesmo? E era o que Jesus Cristo ia fazer, né? Jesus Cristo não ia se entregar de livre e espontânea vontade para ser morto, ele se matou. Concordam comigo? Né? No versículo 32, a gente ouviu essa escritura sendo usada politicamente à vontade nesses últimos tempos. Quem pode ler? João 8, 32. A gente ouviu bastante isso, né? Qualquer pronunciamento político era conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Mas não é esse o sentido que Cristo está dando. Primeiro, né, ele está dizendo, o povo estava acostumado às falsas tradições dos fariseus, então vocês têm que conhecer a verdade da lei, não é esses costumes que eles estão passando para vocês, né? E é aí que vocês vão ser livres, quando souberem realmente o que é a lei. Quando ele resumiu, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, tá? Mas vê que interessante, ele diz, conhecereis a verdade. O que é a verdade? Vamos ler João 14, 6. Quem pode? João 14, 6. Quem tem aí? João 14, 6. Então, baseado nessa escritura, se eu te perguntasse, o que é a verdade? Jesus Cristo. Então, ele diz, conhecereis a Jesus Cristo e Jesus Cristo te libertará. Concordam comigo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E vai libertar de quê? Ele diz aí do 34. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, conhecereis a Jesus Cristo e Jesus Cristo vai nos libertar do pecado. Ok? Muitos terminam acreditando em Jesus Cristo. Vocês veem aí no versículo 30. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Então, tem muita gente que, opa, o cara tá... né? E aí, se a gente pular um pouquinho, claro, a gente não vai ter tempo para tudo, tá? Mas no 38, eles vão começar numa treta de quem é o pai deles, eles vão dizer que eu sou filho de Abraão e você é filho de quem, ok? E aí, quando ele fala no 38, junto do vosso pai, tá? Significa das tradições que são várias vezes mencionadas por esses fariseus, ok? Ou como em outros evangelhos, eles escreveram a tradição dos anciãos. Do 39 ao 41, eles começam a entender, opa, mas ele não está falando de um pai terreno, ele fala de um pai celestial, um pai nos céus, né? E aí, quando Cristo diz para eles, aí o negócio vai pegar fogo mesmo, né? Vós fazeis as obras de vosso pai, está no versículo 41. Quando Cristo diz isso, é uma referência ao que ele vai dizer depois. Porque Cristo vai ser bem claro quem é o pai deles. Está lá no versículo 44. Quem é o pai deles? Não. Ok.
Ele diz, é verdade, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Eu acho que ele foi até meio sarcástico. Aí no 44 ele diz, vós tendes por pai o diabo. Vocês estão fazendo as obras dele mesmo. Né? Não é obra de Abraão coisa nenhuma. É do pai de vocês, que é o diabo. Né? E aí, no 45 ou 47, ele diz, ó, vos digo a verdade e não crerdes em mim. Ou seja, não adianta, eu podia passar aqui o festival inteiro falando sobre a minha doutrina, que é a doutrina do Pai, e vocês ainda não iam acreditar. Porque a gente tem um ditado, o pior cego, nesse caso, né, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Ele disse, não vai adiantar, porque vocês escolheram fazer as obras do vosso pai. Quem é o vosso pai? É o diabo, não é Deus. Dos 56 ao 58, ele vai falar de novo, eu sou, tá? E aí eles entenderam perfeitamente. Vejam no 58, vamos nos ater no 58. Disse-lhe Jesus, João 8, 58, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, Jeová. Sou eu, muito prazer, né? Mas a gente pode ler esse versículo de outra forma. No texto original não tem ponto, não tem dois pontos, não tem pontuação nenhuma. Era uma frasezona, era tudo junto e misturado. Então, como a gente poderia ler? Tá? A gente pode ler da seguinte forma. Em verdade vos digo que antes que Abraão, vírgula, existia eu sou. Ou seja, antes que Abraão existisse, vírgula, eu sou já existia. Ou seja, eu estava na área. Muito antes de Abraão, que vocês veneram como pai de vocês, chegar, eu já estava na área ó, há muito tempo. Ok? E eles entenderam isso, porque é tanto que no 59 o bicho vai pegar, eles pegaram pedra para jogar em Jesus Cristo. Tá? Não era a hora dele morrer. E 2, ele sabia que não era desse jeito que ele ia morrer. Ele não ia morrer apedrejado. Ele já tinha feito isso bem antes, sim. Quando ele começou a falar uma sinagoga. Sim, e ele teve que vazar porque... Isso, jogar ele isso, do precipício, isso mesmo. Aí ele vazou, verdade, ele já tinha tentado mesmo. E aí, ó, a gente precisa entender o contexto do 59 para avançar para o 9. Porque no 9, ó como começa. E passando Jesus. Passando o quê? E passando pelo meio deles, que está aí no 59, vocês forem voltar. Passando pelo meio deles, vi um homem cego de nascença. Que maravilhoso, sei lá, não sei nem como dizer. O cara estava fugindo pela vida dele. E ele ainda reparou num cara que precisava dele. Quantos de nós faríamos isso? Digam a verdade. Sério. Eu quero cuidar da minha vida. Não é? E ele reparou, passando pelo meio deles, reparou na necessidade do outro, rapaz. A gente, às vezes, está no bem bom, sem necessidade nenhuma, e a gente nem consegue enxergar o outro. Né? Mas aí, no 2, os discípulos viram e disseram, é aquela famosa pergunta, quem foi que pecou, esse ou os pais dele? Era aquela ideia de que se pecou é porque alguém errou e aí você estava sendo punido por isso. O que passa também uma ideia de pré-mortalidade, né? Porque se ele errou, esse espírito vinha num corpo deficiente, portador de deficiência, para punir aquela geração anterior, ok? Então, talvez a gente possa analisar também por esse prisma, tá? Mas aí, ó, no versículo 6, ele chega junto do cego, e eu queria que vocês tentassem se colocar no lugar do cego. O cego ele tem outros sentidos apurados, concordam? Um deles é a audição. Então, ele provavelmente sentiu Jesus Cristo chegando, pelo som, a que distância Jesus Cristo estava, talvez ele ficou animado porque vinha uma esmola, não sei, mas se coloquem no lugar dele. E aí imagina tudo isso você não vendo nada, ó, cuspiu na terra, em vez de ouvir uma moeda, talvez no teu copo, você ouviu... Imagina, eu já falei para vocês que
o cuspe, a saliva, era associado à cura. Então, eu não sei se esse cego ficou animado, ouviu, ou se ele pensou, meu, o que que o cara está fazendo? Né? Sei que Jesus Cristo cospe na terra, faz uma laminha e coloca nos olhos do cego. Né? Imagine ele sem ver nada disso, só sentindo se o que é isso que ele está passando em mim, né? Mas aí Jesus Cristo diz para ele, agora vai e vai se lavar em Siloé. A gente já comentou que Siloé é o enviado, ou seja, o enviado estava mandando ele para o enviado. Vai curar alguém? Tá? E, ó, esses capítulos de João, o João 9 vai falar de dois tipos de cegueira. Um é a cegueira física e outra vai ser a cegueira espiritual. Então, dois tipos de visão. A visão que faltava física e a visão espiritual que faltava, e a gente vai tentar entender isso agora. Aí ele manda o cara para o tanque do Siloé. A gente precisa entender a geografia. Jerusalém está aqui em cima, o tanque de Siloé lá embaixo. Tá? Por isso que ele sempre é alimentado por um riozinho. A água era chamada de viva. A distância não era pequena. Então, imagine você mandar um cego descer uma colina íngreme para se lavar lá em Siloé. Ele podia ter dito, tá louco. Sem contar que no templo, no lado sul, já tinha um outro tanque. Dava para se lavar ali, concorda? No meio do caminho, na rua que ele passava, tinha outro tanque grande. E na rua do mercado tinha várias mikvah, que eles chamam, que eram casas para esses banhos cerimoniais. Podia ser qualquer uma daquelas. E Jesus Cristo manda ele descer até o pé da colina, e se ele trupica lá e cai, quem vai juntar o cego? Né? Então, e Cristo nem precisava mandar ele se lavar lá, concordam comigo? Podia só ter falado uma palavra ali, o cara já ficava são, tá? Mas talvez parte da jornada de cura daquele homem precisasse desse sacrifício todo. Ok. Talvez era isso que Jesus Cristo estava pensando. Vamos ver como é que está a tua fé para ser curado. Né? E aí, no retorno, ele vai e lava, ele de bom grado faz. Né? A gente viu outros personagens do Velho Testamento, Naamã reclamando para se lavar no rio. Né? Ele vai, faz e fica curado. Tá? Aí, no retorno, ele vai interagir com três classes de pessoas. Um com os vizinhos dele, provavelmente aqueles outros que também estavam mendigando ali com ele, no versículo 8. Com os fariseus, no versículo 13. E com os pais dele, no versículo 18. Tá? E aí, ó, ele já tinha sido restaurado fisicamente, ele já estava vendo. E no versículo 11, começa a restauração espiritual, a visão espiritual dele a ser aberta. Olha como ele se refere a Jesus Cristo no 11. Está no comecinho, ele está abrindo os olhos. Como é que ele se referiu a Jesus Cristo aí? O homem. Então, ok, era um outro ser humano, era o homem, tá bom? No 16, João, de novo, aponta que os fariseus começaram a se dividir. Alguns estavam a favor de Jesus Cristo, outros estavam contra. E aí os fariseus continuaram pressionando. Como é que é? O que que aconteceu? Como é que foi? Fala para a gente. Tá? E no versículo 17, ó, depois dessa pressão, como é que ele já se refere a Jesus Cristo? Quando eles perguntam, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele diz, é profeta. Então, do homem, pulou para profeta. Ele já está enxergando melhor, tá bom? Eles estavam tão cegos na tradição dele, do sábado, os fariseus, que eles não conseguiam admitir uma outra possibilidade para as tradições dele, aquilo que eles estavam vendo. Aí eles, não, só pode ser brincadeira, só pode ser uma armação desse cara. Vamos chamar os pais dele aqui agora. Ok? E a gente, às vezes, está tão cego, né? Tão cabeça dura numa decisão ou num pensamento que a gente não consegue enxergar mais nada. Não, não é possível, só pode ser brincadeira. Vamos chamar os pais desse cara. Ok?
E é interessante notar porque esse cara, ele estava na porta do templo. Os fariseus que entravam no templo devem ter visto milhões de vezes esse cara, né? Ninguém vai reconhecer ou não quiseram admitir, realmente eu vi, ele estava o tempo todo lá pedinte, era cego e agora ele está vendo, né? Mas aí, coitado do pai e mãe é chamado lá, é igual a ser chamado para reunião de escola, né? Só que aqui talvez fosse muito pior, porque o Sinédrio, que era essa organização religiosa que julgava as pessoas, né? E vocês têm que ver que hoje a religião, se uma igreja te expulsar daqui, tu vai em outra, vai em outra, vai em outra. Naquela época, o templo era o centro, como eu falei para vocês, cultural, era o centro político, religioso. Então, você ser expulso do templo era quase que você ser banido da vida social. As festas giravam em torno do templo e por aí vai. Aí chama o pai e a mãe dele, né? Aí do versículo 19 a 21, é esse o filho? Como é que ele está vendo? Eu sei não. Ele nasceu cego, mas agora não sei. Aí no 21, com medo, está no versículo 22 do Sinédrio, ele diz, o cara já é maior de idade, pergunta para ele, nem nos envolve nessa confusão, tá? Pergunta para ele já é de maior, ok? E aí, no 22, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. E eles perguntam de novo para o cara, e como é que foi isso? Ele disse, eu já falei uma vez, vocês querem que eu fale de novo para que vocês acreditem e vão seguir esse homem? O bicho foi debochado ainda, né? Vocês veem aí, no versículo 27. Vocês também querem ser discípulos dele? Eu já falei para vocês e vocês não acreditaram. Vão acreditar se eu falar agora de novo? Né? Vejam aí no 24, ele diz, você tem que glorificar a Deus por sua cura, não esse homem, porque esse homem é pecador. E aí no 25 ele diz, se é pecador, não sei. Né? Ou seja, quem dera que a gente fosse como esse cego, né? Se tem pecado, tô nem aí, bicho. Tô nem aí. Só sei que ele fez isso, acabou, né? Então, talvez a gente devesse agir mais como esse cego, né? Não me interessa se essa pessoa tem pecado ou não, tá bom? E aí no 30, nisto, pois, está a maravilhas, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Vocês me viram aqui todo dia e não fizeram nada por mim, não curaram a minha cegueira. Aí chega esse cara que eu não sei nem de onde ele é, vocês também nem sabem, e cura a minha cegueira. Isso é que é maravilhoso, esse é que é o milagre, ok? Ele fala, né? E aí, no 34, ele termina sendo expulso da sinagoga, ok? Então, às vezes, quando a gente recebe luz, conhecimento, o nosso grupinho não vai mais nos aceitar. Quando a gente muda a nossa forma de vida, às vezes o nosso grupinho não nos aceita. E faz parte, tá? É dolorido, mas a longo prazo vai ser benéfico para você. Então, eu sei que é difícil a gente, às vezes, perder um relacionamento familiar, às vezes um relacionamento de amizade por conta de uma religião, por conta de um costume, por conta de uma crença sua. Mas acontece, né? Por conta de Jesus Cristo, a gente às vezes vai realmente perder. Aquele que perder sua vida por amor de mim, achá-la-á, né? Então, ele foi expulso da sinagoga. E olha que interessante, no versículo 35, quem pode ler? Então, quando Cristo soube que ele foi expulso, o que Cristo foi fazer? Ele encontrou. Então, quem procura, acha. Ele foi atrás do cara. Não parece, quando um tempinho atrás, ele disse que um pastor deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu? Ele está fazendo na prática. Está indo atrás daquele cego que foi expulso, né? E aí, Jesus pergunta para ele, crês tu no Filho de Deus? E ó, a humildade dele no 36, ele diz, quem é ele, Senhor? Ou seja, me ensina, eu não sei quem é. Me mostra, né? Me diz quem é. Eu não sei. Olha que ele já chamou, né, de Senhor. Então, homem, profeta, Senhor, e agora ele diz,
creio, Senhor, e o adorou. Creio em quê? Que ele é o Filho de Deus. Então, de homem, passou para profeta, que passou para Senhor, que passou para Filho de Deus. Essa talvez tenha sido a cura da cegueira espiritual daquele homem. Tá? E ele precisava passar por isso para que avançasse nesses estágios e recebesse essa luz. Então, a pressão externa para ele rejeitar Jesus só fez com que o testemunho dele fosse fortalecido. A gente pode tirar uma lição para nós. O mundo vai fazer pressão para que a gente negue a Jesus Cristo. A gente pode converter isso em força para crescer o nosso testemunho. Então, se João 9 era como ver Deus, João 10 é como ouvir a Deus. Tá bom? E aí a gente já viu um exemplo de como o bom pastor vai atrás da ovelhinha que foi expulsa, que foi perdida. João 10, ele vai se comparar ao pastor das ovelhas, tá? Depois eu posso mandar para vocês, é um vídeo bem curtinho, né? Como as ovelhas ouvem a voz do pastor, tá? Talvez eu já tenha exibido para vocês no seminário alguma vez, mas eu mando lá no grupo. Como ele reconhece, a ovelhinha reconhece a voz do pastor. Tá? Porque no versículo 7 de João 10 agora, Jesus Cristo vai dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, se a gente quer entrar no rebanho do Senhor, a porta é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho. E o que é mais interessante ainda, que eu acho bem legal, é se vocês forem lá para Deuteronômio 15, 17, um servo, quando fosse liberado do serviço do seu senhor para não ser mais servo, se ele quisesse continuar com o Senhor, se chegava a orelha dele na porta e se furava a orelha dele naquela porta. Ok? O furo era feito por um instrumento que fura couro. A gente faz buraquinho no cinto, é chamado de sovela. Então, você pegava uma sovela e furava a orelha naquela porta. Tá? Então, até nisso é simbólico. Jesus Cristo é a porta. E quando eu furo minha orelha na porta, que é Jesus Cristo, eu estou dizendo que eu vou servi-lo para sempre. Para sempre eu vou ficar com o meu Senhor. Eu não quero liberdade, eu quero ficar com o meu Senhor. Tá? Até nisso é simbólico Jesus Cristo sendo a porta. E aí ele vai comparar os mercenários, que contratava ali um dia, mas quando chegava o perigo, ele largava as ovelhas, ó, dava no pé, e Jesus Cristo disse, eu não sou esse mercenário, eu cuido de vocês o tempo todo e o dia inteiro. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. É isso que ele está dizendo, tá? Não vou largar nenhum de vocês. Aí a gente tem um versículo famoso, né? No 16, João 10, 16. Quem pode ler? Naquela época, eles pensaram só nos gentios. Eles estavam, em parte, certos. Mas esses gentios e a casa de Israel, que estariam aqui nas Américas, são essas outras ovelhas do aprisco dele. Por isso que, após a ressurreição, ele vem visitar essas outras ovelhas. Quem quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, está em 3º Nef 15, do 11 ao 24. Ele vai explicar esse versículo. E aqui em grego, bom, de bom pastor, é chamado de kalos. E ele pode ser traduzido como bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, excelente em sua natureza e características, e por esta razão, bem adaptado aos seus objetivos. Louvável, nobre, digno de honra, que confere honra. Então, Jesus Cristo é tudo isso no pastor. Não é só bom de ser bonzinho. Ele é tudo isso na figura do pastor. E aí a galera começa a brigar de novo, dizendo, tem demônio, esse cara está
endemoniado, ok? E aí chegaram junto de Cristo, ó, se tu és o Cristo, fala logo, fala abertamente para todo mundo. Isso está aí no versículo 24. Ó, não fica aí de mimimi, fala logo, é o Cristo ou não é? Fala aberto, né? E aí Jesus Cristo no 25 diz, eu já disse, vocês não acreditaram. As obras que eu faço, essas dão testemunho de mim, tá? Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não eram ovelhas dele, porque o pai delas era o diabo, como a gente já viu no capítulo anterior, tá? Ele diz, meu pai me deu essas ovelhas e ninguém vai tirá-las de mim, tá? Está no versículo 29, eu e o pai somos um, no 30, e aí os judeus fazem o que eles estavam fazendo sempre, quando não argumentavam legal com Jesus Cristo, pegam em pedra novamente para apedrejar Jesus Cristo. Aí ele diz, ó, eu tenho feito só coisa boa, por que vocês querem me apedrejar? Aí, no 33, a gente não te apedreja por obra boa, mas pela blasfêmia, porque tu estás dizendo que é Deus. Ele já tinha falado, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Então, eles estavam entendendo, né? E aí ele diz, mas na lei de vocês não diz sois deuses? Se vocês clicarem aí no A, está lá a referência, tá? E a gente acredita que nós todos somos para ser deuses, é tanto que dizemos que somos filhos de Deus. Filho de peixe, peixinho é filho de Deus, deusinho é, ok? Somos deuses, é para isso, né? E aí eles tentaram de novo prender Jesus Cristo, ó, e aí ele teve que sair. Aí ele ficou ali junto do Jordão, onde ele tinha sido batizado, e no 42, muitos ali creram nele, tá? Geralmente era o lado gentil, e a gente já viu isso, que os gentios tinham uma reação bem diferente quando viram Jesus Cristo, tá bom? E são esses os comentários que eu queria deixar com vocês hoje, de João 7 a 10, tá? Convidando para a gente ouvir cada vez mais a voz desse bom pastor, tá? Eu sei que às vezes é difícil no mundo ruidoso, turbulento, mas a ovelhinha, vocês vão ver no vídeo que eu vou mandar para vocês. A ovelhinha, quando se chama, ela vem. Não interessa o barulho do mundo. Veio a voz do pastor, ela corre, tá bom? Que a gente possa ouvir e que a gente possa realmente abrir os olhos para ver o Salvador, tá? Que a gente possa realmente reconhecer e ouvir os seus ensinamentos, tá? Porque é Ele que pode nos salvar no último dia. Nada mais vai poder nos salvar, tá bom? E é essa aula que eu queria deixar hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.